Por que é importante controlar a temperatura, tanto da geladeira quanto da estufa? Então a Ju vai mostrar para vocês o procedimento correto, como vocês devem estar trabalhando diariamente no controle de temperatura da sua geladeira. Então existe um termômetro, que a gente chama termômetro externo calibrado, e a Ju vai explicar para vocês como que se usa ele. Gente, esse termômetro ele vem com um sensor. Esse sensor você vai colocar ele dentro da sua geladeira, bem na parte onde fica as suas placas ali encostadas na parede da geladeira, e ele tem a temperatura máxima, mínima e a pontual. Então, para você medir a sua primeira temperatura, na hora que você observar de frente o termômetro, ele já vai estar dando para você a temperatura atual da sua geladeira. Apertou uma vez, ele vai te dar a sua máxima. Apertou outra vez, ele vai te dar a sua mínima. Sempre reforçando para vocês a temperatura de geladeira de 4 a 8 graus. Então, isso é uma ferramenta muito importante para vocês manterem as suas placas acondicionadas do jeito que fica ideal para vocês estarem usando elas na fazenda. Explica um pouquinho da planilha, Ju, para eles entenderem. Sim. E essa daqui é a nossa planilha que a gente encaminha junto com o material para vocês. Então aqui tem um modelo que eu vou mostrar para vocês. Todo dia vocês vão ali fazer a temperatura. Então, temperatura pontual 5.2. Cliquei, minha temperatura máxima. Vou marcar temperatura máxima. Clico de novo, temperatura mínima. E aí aqui eu marco minha temperatura mínima. Apertando de novo, ele volta na minha pontual. Isso é extremamente importante, gente, porque as placas que ficam na geladeira, elas não podem congelar. Se elas congelarem, você perdeu o material. Então, você mantendo preenchida, como a Juliana explicou para você, essas planilhas, pelo menos com uma medição diária, você consegue prever problemas. Então, se às vezes caiu a força na fazenda, se às vezes a sua geladeira é mais velha e está com dificuldade de se manter estabilizada, você nunca é pego de surpresa, porque a hora que aparecer o problema, você consegue resolver antes de perder o material que está lá dentro. Lembrando que grande parte de vocês também usa geladeira para vacinas e remédios. Então, o controle dessa temperatura em máxima e mínima de refrigeração é extremamente importante para a segurança dos materiais que são guardados dentro dela, tá? O mesmo se aplica também para a estufa. A Ju vai mostrar para vocês a planilhinha de controle de temperatura de estufa, tá? Então, o termômetro é o mesmo, vocês podem ver. O sensor você vai estar colocando dentro da estufa. Se quiser levantar o sensor para eles verem. Vou mostrar para vocês o sensorzinho aqui. Ideal que eles fiquem no meio da estufinha, se vocês conseguirem ver. Ele não precisa ficar junto da sua placa, ele pode ficar mais ou menos nessa altura, que você consegue regularizar. Então, aqui é o mesmo procedimento do termômetro que fica na geladeira. Já vai estar mostrando para você a temperatura pontual. Apertou uma vez a sua temperatura máxima e apertou de novo sua temperatura mínima. Apertei de novo, ele volta. Como a gente mexeu na estufa, caiu um pouco a temperatura aqui. Então essa temperatura interna, medida pelo termômetro, ela é muito importante, porque às vezes a sua estufa vai estar pontuando uma temperatura e o seu termômetro outra. O ideal é que eles estejam com a mesma temperatura, para garantir o seu cultivo nos 24 horas. E junto, você vai marcar também, igual da geladeira, a temperatura no formulário, que esse é o formulário de estufa. E é o mesmo procedimento, vai marcar a sua temperatura atual e a sua temperatura que está aqui a gente manda como programada. A estufa, o ideal é que ela fique programada em 36,5 e 37. Então, o que você programou nela, você marca aqui, para a gente poder, se acontecer algum problema de crescimento, não cresceu ou cresceu, quando vocês me ligarem ou para a doutora Carla falando sobre cultivo, a primeira pergunta vai ser: qual é a sua temperatura? A pontual e a programada. Então, é importante esse registro da temperatura da sua estufa. Porque, gente, se a temperatura de crescimento bacteriano for abaixo de 35, muitas das bactérias elas vão parar o crescimento. Então, quando você for fazer a leitura da sua placa com 24 horas, você não vai ter crescimento. Mas isso não é porque o seu leite estava negativo, simplesmente pode ser porque a temperatura da sua estufa estava fora do padrão, estava abaixo de 35 e aí a bactéria não cresceu. Você vai estar dando um resultado falso negativo, tá? Caixas de madeira, como muitas pessoas do Brasil hoje estão usando, caixas de madeira não são equipamentos para manutenção de temperatura e umidade na forma adequada. Em estados ou em situações onde a temperatura ambiente é muito fria, normalmente a caixa de madeira tem a tendência a acompanhar
temperatura ambiente. E o mesmo pode acontecer em locais muito quentes, né? Onde a temperatura das caixas de madeira tem a tendência a subir, desidratando a placa e aí alterando a cor dos meios de cultura cromogênicos. E isso é extremamente crucial para que você tenha um bom diagnóstico.